E aí galera, beleza? Quem tá falando é Henrique Queiro do curso de Design Gráfico. Hoje nós iremos falar um pouco sobre desenho em perspectiva cônica. Bom galera, o desenho ele está presente no nosso dia a dia, nos apresentando informações em uma linguagem informal. Então, se o desenho é visto como uma linguagem, nós precisamos conhecer essa linguagem, a sua gramática, a sua ortografia e a sua caligrafia própria. Então vamos lá pessoal, o que será que significa, segundo o dicionário online, perspectiva? O termo perspectiva significa a técnica de representação tridimensional que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. A perspectiva foi usada e aperfeiçoada por artesãos, pintores e arquitetos do Renascimento italiano, onde tentavam reproduzir em seus quadros uma cópia da realidade. Ou seja, a perspectiva tenta nos mostrar os objetos que, como vemos, mais próximo da realidade em pinturas e essas coisas. Como podemos ver nos desenhos que estou mostrando agora, o primeiro é uma representação exata da realidade, e o segundo é um desenho mais simples, que foge da realidade. A maioria dos profissionais, desenhistas, arquitetos, urbanistas, designers de interiores, programadores visuais, desenhadores industriais, publicitários, cenaristas, pintores, entre outros profissionais, usam e abusam da perspectiva como meio de representação gráfica. Giotto de Bondone foi um dos mestres de arte do início do século XIV. Ele usou a perspectiva em suas obras ao indicar uma terceira dimensão. Giotto de Bondone e os outros artistas da época foram os responsáveis por problematizar o uso da perspectiva. Eles não se preocuparam em representar as medidas exatas no espaço, o que fez essa teoria deles não seguir para frente, não ter continuação em seus estudos da perspectiva. O uso da teoria da perspectiva começou nas primeiras décadas do século XV, em Florença, pela obra escrita à mão, A Geografia de Ptolomeu. Essa obra se baseou nos estudos de Euclides sobre o comportamento da luz, regras para que se tratasse com rigor geométrico uma superfície curva, a do globo, sobre uma superfície plana, um mapa, utilizando uma grande quadricatura, as latitudes e longitudes. Foi com esse cara aqui, Filippo Brunelleschi, que deu início não só à arquitetura da Renascença, mas também a da perspectiva. Ele propôs as leis matemáticas que provocavam a ideia de objetos diminuírem o tamanho ao passo em que a distância dos objetos ia aumentando. Ou seja, quanto mais longe o objeto estava, menor ele ficava perto daquela imagem que estava mais próxima do caso. Porém, Leon Battista Albert, com o Construzione Legittima, foi o primeiro a fornecer uma descrição formal de um sistema de perspectiva. E então só a partir daí que outros artistas aprimoraram o estudo da perspectiva, como por exemplo Leonardo da Vinci, que proporcionou os maiores avanços na área da perspectiva. Essa imagem que está aparecendo agora foi uma das primeiras pinturas que seguiram as regras matemáticas da perspectiva. Essa imagem é a do mural de uma igreja em Florentina. Ela representa a Santíssima Trindade, coroa a Virgem Maria e São João sob a cruz, e os doadores, um velho mercador e sua esposa, ajoelhados lá de fora. Então, só a partir do século XVII, a arte e a perspectiva começou a ser aplicada por engenheiros militares, como a arte da guerra. As armas de artilharia precisavam de uma evolução e novas formas de arquitetura, e então, as aulas de artilharia e fortificação ajudaram os engenheiros militares, onde o objetivo era ensinar a desenhar e fortificar. Nesse momento, as academias militares deram ênfase à perspectiva, que mais para frente se tornaram em um saber escolar. A partir daí, a perspectiva começou a chamar a atenção não apenas dos artistas, arquitetos e engenheiros militares, mas também e principalmente dos matemáticos e geometras, que a teoria da perspectiva se inseriu no ensino das escolas técnicas e militares, e também muitos outros cursos de nível superior. E as noções elementares foram aplicadas nos níveis fundamental e médio, a fim de provocar nos alunos a percepção de espaço dos estudantes. Foi então que Picasso anunciou as limitações que a construção geométrica do espaço renascentista oferecia. Ela não podia ser reduzida a um ponto de vista único e a uma imagem estática. Agora nós iremos falar um pouco sobre o ponto de fuga. Vamos entender melhor o que são esses chamados pontos de fuga. Primeiramente, o nosso olho nos ajuda a determinar o que pode ser desenhado, em uma perspectiva linear sem distorções, pois ele irradia em um campo visual uma perspectiva linear, um cone visual. Perspectiva com um ponto de fuga. A perspectiva com um ponto de fuga possui retas horizontais e verticais que ficam paralelas ao quadro, e as retas deliberam a profundidade,
que acabam convergindo para um único ponto de fuga. Na arquitetura, é bastante utilizada para representar ambientes internos de um edifício, como um quarto, um escritório, etc. Como, por exemplo, a imagem que está passando aqui agora. Perspectiva com 2 pontos de fuga. A perspectiva com 2 pontos de fuga possui o objetivo representando a linha do horizonte, os respectivos pontos de fuga e a distância entre o observador e o objeto. A perspectiva com 2 pontos de fuga é utilizada na arquitetura para simular a parte externa de edifícios, onde o observador fica a uma determinada distância. Perspectiva com 3 pontos de fuga. A perspectiva com 3 pontos de fuga possui a distância do observador que deve ficar muito abaixo ou muito acima da linha do horizonte. Ou seja, o observador eles tem que estar olhando muito para cima ou muito para baixo. Galera, obrigado. Esse foi um vídeo falando sobre desenho em perspectiva e até a próxima. Valeu!